desde que Flávio Dino virou ministro do STF, ele passou a tomar decisões. Essa virou uma briga do ministro, né? A questão das emendas do orçamento secreto, aquelas emendas de relator, que ninguém sabia quem pedia, para onde ia e cadê o dinheiro. Essa briga, ela continua. Portanto, essa decisão de hoje vem na esteira desse roteiro que o ministro Flávio Dino assumiu no tratamento das emendas parlamentares. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai trazer aqui para o telão para vocês uma linha do tempo que nós desenhamos exatamente para entender qual foi a sequência das decisões de Flávio Dino sobre as emendas. Então, acompanha comigo aqui. A gente vai começar, vocês se lembram, a Luciana Amaral acabou de dizer que lá em 2022 as emendas de relator foram consideradas inconstitucionais. Flávio Dino chega no Supremo Tribunal Federal em 2024 e aí sim ele começa a fechar o cerco sobre o orçamento secreto, sobre essas emendas. A primeira coisa que ele fez foi lá em agosto de 2024, ele faz um acordo dizendo o seguinte, olha, eu bloqueio as emendas e eu quero fazer um acordo com o Congresso Nacional para que haja regras de transparência e de rastreabilidade. Se eu não souber quem pediu e nem para onde vai, que projeto seguiu, eu não vou liberar. Em outubro de 2024, o ministro Flávio Dino mantém a suspensão das emendas de comissão e as emendas ligadas ao orçamento secreto. Ele continua cobrando, dizendo, olha, eu estou esperando aqui a adoção da chamada rastreabilidade. Alguns meses depois, 2 meses depois, dezembro de 2024, ele começa a liberar os recursos, em que fica muito claro ali quem pediu, qual foi o parlamentar que pediu, para qual lugar que vai e para que obra vai. Em fevereiro deste ano, fevereiro de 2025, é aprovado, então, numa grande conversa ali entre o ministro Flávio Dino e o Congresso Nacional, o chamado Plano de Trabalho para destravar as emendas em 2025. Aqui era o seguinte, quais são os critérios para que haja distribuição dos recursos? Agosto deste ano, o ministro Flávio Dino começa a fechar ainda mais o cerco. Ele determina que o TCU comece a olhar para as emendas, ele envia para a Polícia Federal a lista das chamadas emendas PIX, que são aquelas que têm uma ligação direta entre o parlamentar e entre os estados, né, o parlamentar, os estados e os municípios. E aqui ele diz o seguinte, olha, vai atrás dessas emendas, fala para a Polícia Federal e para o TCU, vai atrás dessas emendas para saber o que está acontecendo com esse dinheiro. Agora, outubro, 2 meses, o ministro diz o seguinte, estados e municípios vão precisar seguir a mesma regra que eu estou impondo para as emendas parlamentares do Congresso Nacional. E agora, ele suspendendo essa parte do orçamento que foi aprovada naquela lei dos benefícios tributários, enfim, ele suspende aquele trechinho que liberaria, ressuscitaria as emendas que não foram pagas desde 2019, entre 2019 e 2023, que a gente ouviu a Luciana Amaral explicar aqui.